Netflix também pode ser um aliado para você aprender a vender no digital. Atenção, e melhor, você vai estar aprendendo sobre vendas assistindo uma série. Trabalho Honesto conta a história de 4 amigas que se juntam em momentos delicados de suas vidas e veem como alternativa o empreendimento em uma cidade do interior da Coreia do Sul, no início dos anos 90. O negócio escolhido por elas é a venda de produtos adultos para outras mulheres da região, o que desperta diversas reações e muitos tabus, já que na época até mesmo a palavra SEXO era uma grande revolução para as mulheres. E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para você realmente gatilhos de vendas que você, através da série, você vai poder aplicar na sua vida. E você não precisa ser vendedora, não. Você pode aplicar essas técnicas até para convencer o seu marido e filho. É nesse nível. O ser humano, infelizmente, acaba caindo nisso. Porém, use com moderação. E os últimos 3 gatilhos vão revolucionar a sua vida. Então assiste esse vídeo até o final, não é? A arte de contar histórias. Sim, pessoas, através de uma história você pode criar conexão com o seu cliente ou até mesmo com as pessoas, seja para palestrar, para vender um produto ou até mesmo para ensinar. Vou dar um exemplo. Eu fui vendedora por quase 20 anos da minha vida. Eu trabalhei nas marcas mais importantes no Brasil. Animale, Espaço Fashion, Farm. Nunca ficava desempregada. Até na Oscar e na Blumen eu trabalhei, gente. Eu vi a loja ali na mesma calçada, eu nem pedia demissão. Eu já ia lá, ali, já me garantia e depois trocava de trabalho. É isso aí. Não é? E essa série já começa assim, com o anúncio de vagas para vendedoras desse produto misterioso. Então elas vão sem saber o que é. Chegando lá, a proprietária fala sobre produtos e muitas se levantam e vão embora. Porém, ela decide contar a história São dela. roupas íntimas feitas para serem exibidas. Não estava esperando algo tão saidinho assim. Ela usa um testemunho, que nem na Bíblia, que nem na igreja. Você não já viu lá na igreja que vem um irmãozinho que levanta e conta um testemunho? Pessoas, isso é validação. E também um gatilho para que você dê o dízimo, para que você também passe pela mesma experiência do irmão que ali na igreja foi abençoado. Então, ela deixou um testemunho contando como é que ela começou nesse empreendimento e como ela conquistou a independência financeira mesmo sendo uma mãe ou uma mulher. Isso serviu como convencimento para que a protagonista dessa série aceitasse esse desafio, já que ela estava passando por uma crise familiar. O marido não podia mantê-los, ela precisava pagar o aluguel e ela era uma mãe praticamente solo. E no decorrer da série você vai ver que ela até se torna divorciada. Então isso é um outro tabu. Como é que é? Uma mãe solo divorciada vendendo produtos adultos? Por isso que o marido saiu de casa, não é? E chegamos num outro gatilho, a prova social. Afinal, tudo aquilo que é raro é especial, não é? Então, nessa série, a vendedora precisou pensar em estratégias, em tornar os produtos que ela estava vendendo como algo especial, exclusivo, que poucas vão ter. Então, ela começou a se aliar a outras mulheres. E uma delas era uma bem casada, com uma casa, a esposa do dono da drogaria, né? Que queria que ela não tocasse em nada. Então ela é mantenuta, né? Ela é sustentada pelo senhor que trabalha e ela queria sempre ser uma mulher moderna. Então ela não quis ter filhos. As invejosas, vou tirar esse nome invejosa, né? Porque o ser humano
O ser humano adora copiar pessoas. Adora copiar. Então, muitas vezes, você fala últimas unidades, fulana de tal usou. E foi isso que ela fez. Ela colocou os produtos na mão, né, dessa senhora que comprou. Foi a primeira a comprar. E é uma mulher elegante, não era uma divorciada, não é? Uma pobre divorciada, não. Era uma mulher moderna, que fala inglês. Aí as outras falaram, mas se a fulana tá usando, mas como assim? Mas elas tinham uma inimiga que denunciou, chamou a polícia quando elas fizeram o primeiro encontro de vendas na casa dessa moça aí, esposa do dono da loja, né? Era uma outra que era casada com o dono de uma imobiliária, uma coisa assim. Então, o alvo agora é a inimiga. Como a gente vai fazer com que a inimiga queira comprar os produtos no qual ela já está denunciando? Fique aqui que eu vou contar para você. Reciprocidade. A reciprocidade também é um importante gatilho mental para criar conexão com seus consumidores e manter um bom relacionamento com eles. A ideia principal é que as pessoas geralmente retribuem o que recebem. Então, ela começou a ver maneiras de criar essa troca, essa retribuição. Então, ela criou enquete, ela começou a oferecer calcinhas. Olha aí, começou a oferecer calcinhas de brinde para as senhoras do bairro responder um questionário. Além disso, a reciprocidade também é aplicada quando você entende que um cliente não é um lead. Leads é um termo usado para você captar clientes. Não, são pessoas. Cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa tem a sua tribo, tem as suas necessidades. Você não vende lingerie, você não vende brinquedinho. Não, você vende saúde, você vende conforto, dependendo para o tipo de pessoa. Se é uma senhora que trabalha catando peixe, que está ali, ela não vai ligar muito para lingerie. Mas ela tem mais de 50 anos. Então, com a menopausa, vem a redução da lubrificação. Então, você pode vender gels lubrificantes para essas senhoras, que muitas vezes são viúvas, estão solitárias. Então, você já coloca um brinquedinho maravilhoso para elas ali. Eu vou segurar só porque você disse pra gente segurar. Olha só, eu tô segurando. É bem suave, né? Lembrando, pessoas, isso é um outro tabu. Minhas queridas, quantas vezes eu cheguei para as mulheres falando, minha querida, é casada, compre esse brinquedinho, vou colocar a foto aí, que eu tenho. Ele é clitoriano. É um sonho. Sinceramente, eu quero que você use só uma vez e conte se é melhor ou não do que o seu marido. Mas o tabu é, eu já tenho de verdade, eu não preciso. Só que o seu marido, ele não sabe, nem você sabe aonde está o seu ponto G. Aquela rainha egípcia tem a ver com esse aparelho obsceno. Tudo a ver. Você acha que sabe, mas não. Pega esse brinquedinho aqui, eu ouso, eu devolvo, vai lá. Culhamba nos comentários se você comprar esse brinquedinho aqui. Eu vou deixar o link, tá bom? Compra na minha loja, que já tenho, já vendi um. Só que ela, mas eu tenho marido. Não, gente. Eu preciso ter um amante pra... Não, você não precisa procurar um amante, você não precisa recorrer para outros artifícios. Eu só peço que você use só uma vez. Aí depois você me critica, tá bom? Diga aí como é que vai ser sua vida. Por quê? Já vou jogar o gatilho para você aqui. Vai reduzir suas cólicas menstruais. Você vai reduzir o seu estresse na hora e as suas noites de sono vão melhorar, incluindo você passar hidratante nos pés. Então, deixo essa dica para você. Quando você tiver com insônia, você toma um banho, passa hidratante nos seus pés. Anota aí. Você vai tomar banho, vai passar o creme nos pés, nas pernas, tá? Bem perfumado. Depois deita, tá? Bem estilo gineco. Coloca o brinquedinho lá no centro. Aí depois eu te dou 3 segundos assim, 3 segundos. Olha, você vai ter um sono que você nunca teve na sua vida. Então, você não está vendendo o produto, você está vendendo a experiência. Não estou mentindo, eu não estou mentindo. Eu passei, eu vivo, eu uso. Tá entendendo? Quem quiser comprar, por favor, levanta discretamente a mão de... Traída? E eu posso ajudar com o resto.
Faça coisas novas com seu marido. Coloque uma lingerie atraente. Use essa camisola de seda que ele vai te abraçar e você vai estar todo envolvente como um pacotezinho de presente. Nesse Natal, coloque essa lingerie que ele vai pular em cima de você. Vê a minha vida. Foi o que aconteceu na série. Então você pega a dor da traição e pensa, nossa, eu não sou mais tão atraente, as outras mulheres são mais atraentes, eu preciso ser atraente pro meu marido. Bingo! Pelo amor de Deus! Eu paguei tão caro nisso. Muitas vezes procuramos por um produto ou serviço porque precisamos solucionar uma dor ou buscar prazer para enfrentar a vida. O gatilho mental da dor versus prazer é importante, uma vez que enquanto pesquisamos por algo, estamos conscientes. Então, voltando lá no início que eu falei sobre a prova social, é quando você pega uma pessoa tipo Virgínia Nogueira, mulheres padrões, e você quer ser aquela mulher, mesmo que seja impossível, né? A modelo coloca aquela lingerie, veste aquela roupa e você quer colocar também. Na série é bem engraçado, né? Tem uma senhora bem gordinha que vê uma das vendedoras usando a lingerie. Só que ela, eu quero essa. Aí, gentilmente, a protagonista chega para essa senhora e fala, mas esse outro aqui é mais confortável para você, porque as pessoas são sem noção. Entendeu? Você que é mais volumosa, que tal esse aqui, esse estilo aqui é mais confortável, entendeu? E isso é saber vender. Você vê o gatilho mental, mas você não empurra qualquer coisa para a pessoa, porque a pessoa vai ter uma experiência negativa. A pessoa vai estar ali na energia, né, da adrenalina, né, de querer ser igual a modelo. Você enfia um negócio que não vai caber nela, aí ela vai se sentir lesada e não vai voltar mais para comprar. Tá entendendo? Eu prefiro aquela. Escuta, aquela ali não deixa a gente respirar. Mulheres como nós, temos que usar uma coisa assim, mais soltinha, senão você vai ficar... Então, chegamos no gatilho da aparência semelhante. Por isso que os influenciadores mais seguidos do Brasil são aquele mesmo padrão. Pessoas brancas de cabelo liso. Porque até você que é cacheada, até você que não é branca, você idealiza esse padrão. Os filmes de Natal é sempre a loirinha e o carinha padrão. Então, isso dá um ar angelical, de pureza. Então, a gente quer seguir, seja por uma prova social, uma idealização ou identificação. A pessoa se identifica com aquela imagem. Vamos dar um exemplo? Quando você vai comprar uma tintura para cabelo, você não vê que tem a tintura às vezes é preta, né? A tintura às vezes é ruiva e você vê vários tons, né? E várias mulheres diferentes. Você não acaba escolhendo aquela que mais se parece com você? Ah, vamos dizer a verdade, Dai. Tem uma mulher de cabelo preto, eu assim, com cabelo crespo preto. Tem uma mulher branca com cabelo como eu tô agora, liso preto. Qual você vai escolher? E por exemplo, você fala, mas eu sou homem, eu não vou conseguir me comunicar com o público feminino. Ué, Ayrton Senna nem mais aqui está e ele tá virando tema, né? Ele virou assunto mais comentado. Várias marcas fecharam com a marca Senna. Ele nem mais está presente, mas ele está vendendo. E ele conseguiu comunicar com vários tipos de pessoas. Homens, mulheres, idosos, crianças. E como é que vem o comercial? Mulher vestida de Ayrton Senna. Então, eles amplia esse leque. Quando você conhece esses gatilhos mentais, você entende como é importante parecer uma mulher no comercial do Ayrton Senna. E temos o gatilho do pertencimento. Queremos fazer parte de uma tribo. Por isso que você tem que entender que cada pessoa, ela vive um mundo. Exemplo, McDonald's. Todo mundo usa McDonald's, mas eles sabem fazer marketing. Eu sou uma mulher interativa.
Então muitas vezes eu fui pro McDonald's para usar o Wi-Fi, carregar meu celular. Então no McDonald's da Itália, os balcões para... Vocês já viram? Não sei no Brasil, gente. Mas existe áreas que você pode comer sozinho, né? É um banco alto e sempre no lado tem um carregador. Então você vai ali para carregar o celular. Outros vão ali para fazer a festinha da criança, né? Para comprar um McLanche feliz e ir no McDonald's. Eu vou mostrar o da Itália, gente. Não sei no Brasil. Tem área de jogos, então você, pai e mãe, consegue ainda ter um alívio emocional de jogar as crianças naquelas gaiolas lá para brincar e assim vocês terem um momento de paz. Então, cada cliente é um mundo. Você tem que entender como o seu produto pode comunicar para várias necessidades. Você não está indo no McDonald's apenas comer, você está indo no McDonald's para várias situações que para você pode ser cômoda, dependendo do seu estilo de vida. Por isso que é importante que quando na série você vê que o público, a maioria são senhoras, donas de casas, fechadinha de cabeça, você passa a fazer encontros, tipo células, não é? É como na igreja, gente. Na igreja tem aquele pessoal que nem eu, que gosta de ir para a igreja, mas ficar ali meio isolado, não gosta de ficar, ei, fala com fulano do lado, ei... Tem outros que querem participar da célula, que acontece durante a semana. Ali tem uma confraternização. Aí um conhece o outro e troca bolinhos. Já tem outros que gostam da escola dominical, que são os mais estudiosos, que vivem a fé em modo teórico. Mas tem outros que não vivem sem festa, né? É festa toda hora. Tem até uma senhora que, graças a Deus, ela falou, gente, eu não tenho dinheiro para tanta festa na igreja. E é a cantata de lá, e é a festa de lá, e os pais que têm criança, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, né? Aí na igreja tem a dancinha do tal, a escolinha do tal, o grupo de dança. Aí você coloca, aí é Páscoa, aí tem toda a festa da Páscoa. E agora é Natal, e tem outra festa do Natal, e tem roupa, e tem todo um parambangã na igreja. Isso também é marketing de vendas. Porque ali você tem a cantina e você vende. Tá entendendo? Eu ouso você me falar uma coisa que você não faça na sua vida que não tenha marketing de vendas. Que tipo de vinho é esse? Meu marido fez esse vinho com ginseng de 10 anos. Então que tal se a gente tomar pelo menos uma taça? Então chegamos ao final, que é venda experiências. Então eu ajudo você a se tornar mais bonita no dia do seu casamento. O que você faz? Você é cabeleireira, você é maquiadora, ou você fala, eu te ajudo a tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. Você é fotógrafo, você é videomaker, você vende essa experiência. Então, você não vende coisas, você vende experiências. E o mais forte de todos é o gatilho da reciprocidade. Reciprocidade você acaba tendo quando alguém é gentil com você, oferece algo gratuitamente, você se sente devedor dessa pessoa. Por mais que a intenção dela não é esse, mas você, por uma educação, você se sente responsável de retribuir. Um exemplo, esse é do livro, né? Se você quiser comprar, onde tem uma lista, né? Que eu me inspirei para fazer esse vídeo, é o livro Gatilhos Mentais. Então, deixo o link aqui de compra para você. Então, você tem um exemplo nesse livro que diz que um amigo, né, de longa data, moravam longe e ele sempre ligava para ele. Isso antigamente, né, quando você tinha que ligar, tinha aquelas tarifas, né, ligações de outro estado. E veio um vendedor para esse amigo oferecendo esse pacote, porque ele ligava muito para os amigos que estavam em outro estado. Aí ele perguntou, você tem algum amigo que você possa indicar? Porque se você indicar, você tem desconto, você paga menos para as ligações. E ele indicou esse amigo que ele sempre está ligando para ele. Aí o vendedor liga e diz, olha, fulano de tal, que é seu amigo, me indicou para vender esse pacote de ligações. O cara não queria, ele não estava precisando, mas ele ficou constrangido de negar esse pacote porque prejudicaria o amigo que sempre ligava para ele. Então ele aceitou comprar por conta do amigo.
Um exemplo, agora no Natal, as crianças ficam desesperadas, né, para ter aquele tal brinquedo. Mas quando você chega na loja, você vê, o produto, você vê o comercial do produto, a criança vê o comercial, fala, eu quero. Um exemplo, agora tem a história do Rei Leão. Aí começam a vender o ursinho do leão lá. Passa o comercial, você vai no cinema, passa o comercial do brinquedo lá do Rei Leão. A criança vê e fala que quer. Aí você corre para a loja para comprar esse boneco. Quando chega lá, tá em falta. Mas como? Passou o comercial do produto, tá em falta, muita gente comprou, muita procura, às vezes nem é verdade, tá? Aí, o que o cara faz? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? É Natal, não tem um produto. Aí, para compensar, você naquela loja compra mais coisas para poder compensar a criança. E chega na criança e fala, olha, no seu aniversário eu vou te dar esse boneco aí, porque agora tem falta. Aí a criança, você promete? Prometo. Aí chega um mês do aniversário, tem um produto mais caro. E você pensa, pô, não vou comprar não, muito caro. Mas e aí? E a promessa que você fez pro seu filho? Você vai estar ensinando o seu filho a não cumprir com promessas? Então, o ser humano é assim, é condicionado. Se você tem medo de cachorro, mas você assiste vídeos de pessoas felizes com cachorros, você passa a ter mais predisposição a ter um cachorro. Você que é uma pessoa preta, que está numa sala de aula, que a maioria é branca, a maioria branca não vai se identificar com você que é preto. Mas se for criada uma situação coletiva, onde vocês são obrigados a trabalhar juntos, talvez ali crie uma conexão, porque muito forçada, mas talvez algo que para você falte, um exemplo, você mora num condomínio, ali é só a branquitude, você está sozinho naquele lugar, mas faltou água, né? Ou precisa colocar uma nova instalação. Então as pessoas se unem para resolver essa questão. E nessas reuniões você acaba criando conexões com essas pessoas. Essas pessoas se conectam com você, apesar de você não parecer esteticamente com elas. Eu tenho vários seguidores aqui que são brancos. E eles se identificam comigo através de uma história de relacionamento que eu tive. Por morarem fora do Brasil, por eu já ter morado fora. Por várias situações emocionais que vão além da minha aparência física. Então, você tem que saber usar essa estratégia. Espero ter ajudado a você e agora eu preciso que você, ao menos, que chegou até o final, pelo menos você retribua, né? Essas informações preciosas que eu dei para você gratuitamente com um comentário. Você responderia para mim? Qual desses gatilhos mais te impactou? Ou você já viveu? Ou você escreve nos comentários qual gatilho você acabou tendo para estar me seguindo? O que te motivou? O que você aprendeu? É um questionário praticamente, mas você pode usar os comentários para criar uma comunidade. Por quê? Você deixando o seu relato nos comentários, que nem o Xandão, né, Xandão? O Xandão é o cara do bolo, foi o primeiro vídeo que eu fiz. E ele, nos comentários, ele engajou pra caramba. Várias pessoas conheceram ele pelo comentário, porque ele fez um comentário muito envolvente. Então, você, através dos comentários, você também pode criar uma comunidade, trocando ideias com outras pessoas, fazendo aquilo que eu estou fazendo em vídeo. Entendeu? Olha que trabalhão foi esse vídeo, vocês não têm ideia. Eu até me arrumei pra ficar bonita, pra poder dar o gatilho aqui da beleza. Que tal? Vocês gostaram do meu brinco? Esse brinco aqui eu comprei na Animale. Gostou do meu batom? O batom é da Rihanna. Tá vendo? E o meu cabelo aqui artificial? Gostou do meu coque? Mercado Livre. Vai querer comprar? Se quiser, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo com um link de compra de algum produto. Gostou da minha camisa? Eu passo para você o link. Tá bom? Microfone, tudo. Deixa aí nos comentários que eu passo para você o link, tá bom? Tchau, tchau.